eu sou Alice, vamos voltar com a 10ª parte do Folha por Folha de William Shakespeare, O Ministrel. Se você perdeu algum capítulo, vai estar em um dos cantos aqui, em tudo que é lugar, até mesmo no comentário fixado. Então vamos lá? Aprende que ou você controla seus atos ou eles te controlarão. E isso é uma coisa realmente muito importante, porque como eu falei lá no Cavalo de Guerra, tem seus sentimentos, as suas emoções, e você precisa colocar limites, você precisa colocar condições para aquilo funcionar, para aquilo dar certo. Você não pode agir conforme seus atos, conforme a sua emoção, porque elas vão te levar em lugares que não devem, lugares que você não vai gostar. Porque quem controla o cavalo é o cavaleiro, não é o cavalo que domina, que faz as coisas. Então, como ele falou, ou você aprende que você controla seus atos, ou eles te controlarão. Ou você pensa no que você vai fazer, ou você busca realmente se educar, colocar limites em você mesmo, ou você vai sofrer as consequências, você vai ser controlado pelas suas emoções. E ser controlado pela raiva, ser controlado pela ansiedade, pela tristeza, não é algo realmente muito bom para você. É algo que vai te fazer mal, algo que quando você vê, você vai estar totalmente perdido no fundo de um poço, sabe, sozinho. Então é importante sim colocar limites, pensar nas suas ações, pensar no que você está fazendo. E que ser flexível não significa ser fraco. Aqui é interessante porque, como a gente está falando aqui de limites e de fronteiras, às vezes é necessário ceder, às vezes é necessário negociar. Nos países, né, algo muito interessante que tem são os consulados. Então, o que é um consulado? Eu vou até ler aqui. Consulado. O cônsul, né, é a pessoa que é nomeada pelo governo para proteger os interesses do país e de seus cidadãos num estado estrangeiro. O consulado é a casa ou o gabinete do cônsul, bem como o seu cargo e o território onde exerce a sua autoridade. Então, o que isso significa? Que, por exemplo, o consulado americano está aqui, no Brasil. Dentro, quando você passa da porta para dentro, as regras é dos Estados Unidos. Então, se, sei lá, acontecer um assassinato, alguma coisa dentro do consulado, as regras que vai ser regidas, as regras que vão seguir, as leis que vão ser seguidas é dos Estados Unidos, não é a lei do brasileiro. Então, digamos que, sei lá, em algum estado lá do país, eu vi que era possível você matar, assim, a pessoa morrer. Então acontece alguma coisa ali, aqui não tem pena de morte, mas pode ser que lá nenhuma característica, aconteça alguma coisa de um país determinado, tem ali pena de morte. A pessoa vai morrer, mesmo que no Brasil a gente não tenha essa pena de morte, porque vai reger as regras do consulado, das regras do país que ele está ali representando. Então, às vezes, quando a gente permite, quando a gente é flexível, quando a gente cede, a gente acaba seguindo as regras, as leis da outra pessoa. Mas isso tem ali uma estratégia, o porquê que há negociações entre países, por que acontece dessa forma? Porque é um acordo, uma negociação em que ambos estão ganhando, tem as coisas que você perde, tem o outro lado tem as coisas que perde, mas aí tem um consenso em que é mais vantajoso você ser flexível. Então nem sempre, né, você endurecer, você, sabe, brigar é realmente necessário, é algo estrategicamente viável. Então ele fala assim, ou você aprende que ou você aprende que ou você controla seus atos e ele controla não, aí que ser flexível não significa ser fraco. Então não precisa você lutar, você matar, você destruir as coisas. Às vezes você precisa abaixar a cabeça, ceder, ser flexível, aceitar o que está acontecendo, porque isso não é sinal de ser fraco. Ao contrário, é ser sinal de ser sábio, de ser inteligente. No momento certo, na hora certa, você vai agir, você vai resolver esse problema. Mas há momentos em que você ser flexível é a melhor estratégia. Ou não ter personalidade. Então, assim, eu aqui esse dia eu permiti aqui que
a pessoa passe a minha fronteira, não é minha falta de personalidade. Eu tô só esperando a hora certa para tratar daquele assunto, a hora certa para resolver aquilo. Isso não é falta de personalidade, isso não é falta de atitude, isso é ser sábio, isso é ser inteligente. E a má inteligência é algo muito difícil, porque às vezes você se vê nesse momento em que você precisa abaixar a cabeça, você precisa ser humilde, você precisa deixar ali as coisas como estão, deixar a pessoa se desenvolver sozinha, tomar essa atitude sozinha. O Shakespeare ele vem falando desde o início, né, que as pessoas elas têm as suas atitudes e que às vezes não é necessário, você não pode controlar, você tem que deixar a pessoa agir, a pessoa fazer o que ela tem que fazer, porque é a experiência dela, é o mundo dela, por mais que seja ruim, não tem coisa que a gente não consegue controlar. Então aquilo que a gente consegue controlar, que somos nós, que somos responsáveis por nós mesmos, devemos cuidar disso. Porque isso é o mais importante. Se você conseguir controlar você mesmo e as suas atitudes, tá ótimo. O restante das coisas vão meio que acontecendo, vão se encaixando e você vai vendo oportunidades. Então aqui não é falta de personalidade, é só você estar sendo inteligente. Pois não importa o quão, pois não importa o quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existe pelo menos dois lados. Então às vezes você está ali na atitude, ali na emoção, no sentimento e você está cego, você não está conseguindo enxergar outras perspectivas, outros lados, outras possibilidades. Você está agindo ali com o fervor, né, da emoção. Então, às vezes, quando você é flexível, você abaixa a cabeça, você se distancia, olha o ponto mais longe, você busca estudar, busca compreender as diversas perspectivas, você começa a entender o que está acontecendo de fato. O que é isto que está na minha frente? É realmente muito importante isso, sabe? Você se distanciar, entendeu? Entender que as coisas, por mais delicada que seja a situação, sempre vai haver um outro lado, sempre vai ter uma outra possibilidade. Então, você já tendo isso em mente, você vai conseguir agir com estratégia, você vai conseguir se acalmar, entender isso. Então, eu vou fechar aqui, né, que já deu 8 minutos, e a gente segue na parte 11 ou parte 12. Então é isso, já volto.